Boa tarde, estamos agora iniciando a semana da Parashat Bo. Vayomer Hashem el Moshe, Boel parou, Deus fala para Moshe Rabbeinu, Boel parou, vá para Paró. Qual o motivo que você vai para Paró? Que a nichbaltet libo vet lev avodav leman shiti ototai ele bekirbo. Você vai para o Faraó para pedir para que o povo de Deus saia de Mitzrayim, mas o objetivo não é só pedir para eles saírem. Na verdade, o que Deus fala não é esse o objetivo. Você vai lá porque eu endureci o coração dele. E isso tudo por quê? Por que eu endureci? O motivo que eu estou fazendo, que o Paró está sendo teimoso, está teimando em não enviar o povo de Israel para sair do Egito, é para que possa ter muito mais milagres. E aí a Torá dá um motivo para tudo isso. Qual o motivo? Porque realmente a gente está agora na segunda, né? Na terceira, já estamos na terceira parashá falando de Moshe Rabbeinu indo conversar com o Faraó. Já é a segunda parashá das pragas. As pragas estão divididas em 2 parashiot. E a pergunta é: por que tudo isso? Deus pode dar um Zetz tamanho família, já chegar com a bomba nuclear, né? E fazer eles levantarem a mão, a bandeira branca e se render. A história toda das pragas, quando a gente estuda as pragas, cada praga demorava mais ou menos um mês. Tinha uma semana de aviso, né? Tinha uma semana mais fraca, depois mais forte da praga, depois tinha uma semana de tranquilidade, para eles acharem que a vida voltou ao normal, lembrar como que era a vida anteriormente, e depois de volta, mais uma semana de aviso, preparação. Era um mês cada praga. Então as 10 pragas demorou um período aí de quase um ano, 10 meses. Por que tudo isso? Não era mais... Deus tem outros meios, obviamente Deus tem métodos muito mais ágeis e rápidos e fáceis de tirar o povo. Mas Deus então coloca aqui na Torá um motivo. O motivo disso tudo: o leman tesaper beoznei vincha, o ven vincha, et asher italalti bemitzrayim, vet ototai asher samti bam, vidatem kani Hashem. Então o quê? O motivo é para você contar para seus filhos, os seus netos, isso tudo que eu fiz com os egípcios, né? Eu brinquei com eles, eles pareciam tolos aqui, indo para cá, para lá, e fiz todos esses milagres, e aí o povo judeu vai saber que eu sou Deus. O curioso aqui, o motivo que a Torá dá, Hashem traz aqui, nesse momento, falando pro Moshe, que Moshe já está nessa missão, quase um ano, né? Falando com o Faraó não deixando, e trazendo mais praga. Então ele está explicando para Moshe Rabbeinu por que você está nessa missão aqui. Isso tudo é para ter mais chances de acontecer mais milagres cada vez maiores, para que um dia você possa contar isso para seus filhos, netos, o povo judeu vai contar isso para os seus descendentes, né? E contar todos esses grandes milagres. Mas o curioso é que isso parece diferente do que Deus falou para Moshe Rabbeinu lá na parashá passada. E aquilo que Moshe Rabbeinu está contando para o Faraó. Quando a gente vê a narrativa que o Moshe Rabbeinu tem desde o princípio das primeiras pragas, ele fala: todas as pragas é para que o Faraó saiba e que os egípcios reconheçam que existe Deus. Não são para os judeus. Isso aqui é... Quando a gente vê as pragas, elas são divididas lá na Gadá, está separado. Tem o simanim das pragas, são as iniciais, Netzach, Hadash, Be'achav. E cada uma delas, esses 3 grupos de praga, são, para trazer isso bastante sichot, isso é para cada vez mais aumentar a consciência dos egípcios e de Faraó, inclusive, da existência de Deus. A primeira que Faraó falou: não acredito em Deus, né? Só acredito na natureza, só acredito em Elohim, eu posso até conhecer, que representa as forças da natureza, de Deus investindo na força da natureza, mas Hashem, o nome Hashem eu não conheço. Então, a primeira para saber que existe Deus, e você vai ver que quando Moshe Rabbeinu ele anuncia, ele adverte sobre a praga, ele fala, sabe, você vai saber que tem Hashem. Aí depois eu falei, você vai saber que tem Hashem na terra, para saber que Hashem também está na terra, saber que só tem Hashem. Então, vai cada vez mais aumentando a consciência dos egípcios. Se eles tinham dúvida que existia Deus, eles vão com as pragas, tendo cada vez mais certeza que só existe Deus e não tem mais nada no mundo. E ele controla tudo. Então, esse parece ser o objetivo das pragas. Se a gente for mais
se a gente for retroceder um pouco mais para trás na história, veremos que as pragas já estavam, inclusive, já previstas por Deus no Brit Ben Absarim. Deus fez um pacto com Avraham Avinu. Ele falou que o povo judeu, Vavadu, Veinotam, que o povo judeu ia sofrer a escravidão, a servidão do Egito. Vegam et agoi dananochi. Também aquele povo, e o povo que vai fazer eles de escravo, os descendentes de Avraham, Yitzhak e Yaakov, quando Deus estava prometendo para Avraham Avinu, ele falou que esse povo os egípcios iam sofrer as consequências, iam ter pragas. Então isso na verdade já estava condizendo com aquilo que era previsto. Então parece que tem 3 motivos das pragas. O primeiro é que Deus prometeu para Avraham, Yitzhak e Yaakov, prometeu principalmente para Avraham, Avinu, Brit Ben Absarim. E não só isso, os egípcios fizeram por merecer. Eles, quando a gente lê a história, como eu falei na semana passada, aquilo que o Midrash nos conta dos horrores que aconteceu durante o exílio no Egito, são coisas infelizmente similares a coisas que a gente viu no Holocausto. Então, realmente, 10 pragas talvez foi até pouco para eles. tinha porquê. E é isso que Deus falou para Avraham Avinu. Aquilo que eles fizeram, eles vão pagar. Então esse seria o motivo, porque eles fizeram e tem que pagar. Ou é para que eles reconheçam, então esse tempo de 10 pragas e tudo demora, é uma lição e um bom aprendizado. Você não dá, quando você quer ensinar uma criança, um aluno qualquer, você não passa o ensinamento de um dia para o outro, para eles entenderem de forma consciente que Deus coordena cada detalhe da existência do universo. Isso foi um processo de 1 ano de pragas até eles chegarem nessa consciência plena. Talvez esse é o motivo. Isso que a Torá está falando, como o Moshe Rabbeinu está falando para o faraó. Mas aqui no início da nossa paraxá, Deus fala um outro motivo. Não é nem os egípcios, nem pela justiça ou pela promessa de Avraham Avinu, e sim para os judeus olharem e aprenderem com isso. E a verdade é que não são motivos excludentes. Todos eles podem ser verdadeiros simultaneamente. E são verdades simultaneamente. E aqui tem um grande ensinamento. Quando tudo, o Baal Shem Tov fala que tudo que a gente vê na nossa vida é um aprendizado. Tudo é para ti. Tudo que acontece no mundo, a gente tem que aprender. Quando você vê alguma coisa, você tem que pensar, o que eu posso aprender disso para o serviço a Hashem? É famoso uma história que o Rebbe traz, que uma vez Baal Shem Tov, ele vivia com esse conceito de tudo que você vê na sua vida é um ensinamento de Hashem no seu serviço para Deus. Então, se você está enxergando alguma coisa acontecendo no mundo, né, nas notícias, qualquer coisa que você vê, que aparece na sua frente, aquilo tem algo para te ensinar, no seu serviço a Deus. Então, uma vez ele estava andando com seus alunos, lá na Ucrânia, e agora lá no inverno, na Ucrânia, quando ele estava andando lá, eles viram os ucranianos, eles estavam cortando, os lagos lá ficam congelados, eles estavam cortando no lago, fazendo o símbolo de outra religião, fazendo isso com o gelo, e fazendo um negócio bem grande, com o símbolo lá, e justo estava o Baal Shem Tov, todos os seus alunos, eles passaram diante e viram o pessoal cortando e fazendo todo aquele negócio gigante de gelo. Então os alunos falaram para o Baal Shem Tov, você fala que tudo que a gente vê tem algum aprendizado no serviço a Hashem, o que a gente pode aprender disso aqui? No serviço a Deus, vocês estão fazendo algo para idolatria. Então o Baal Shem Tov falou, daqui a gente vê que a frieza tem a ver com idolatria. Eles estão pegando gelo para usar como símbolo. Aquilo que é frio, frieza, tem a ver com morte, com Yetzerará, né? O serviço a Deus tem que ser algo com calor. Então tudo que ele via sempre tinha um aprendizado. Então toda a história da saída de Mitzrayim, cada uma das pragas, todo esse tempo é
no final de tudo, é um aprendizado para cada um de nós e para todo o povo de Deus eternamente. Isso que Deus está falando para Moshe Rabbeinu. Além do ensinamento, obviamente, para o faraó em sua época, os egípcios e o mundo inteiro na sua época, e além da justiça, aqui tem um ensinamento que é eterno para cada um de nós. E aqui a gente vê, é interessante que, inclusive na Haftará, o Rebbe traz, na Haftará da semana passada, o Yehezkel, ele fala como os babilônios, eles vão, Nebuchadrezzar, ele vai lá e vai destruir o faraó e o Egito do seu tempo. E aí ele conta tudo que o Egito não ajudou o povo de Israel quando deveria, tinha uma aliança que eles deveriam defender o povo de Israel e não defenderam. Mas aí no final de tudo, de toda a Haftará, Deus fala para o profeta Yehezkel, e isso que está acontecendo vai ser... Ele fala que é uma recompensa por Nebuchadrezzar, por aquilo que ele fez, que ele cumpriu a profecia de Yehezkel, que ia destruir a cidade de Tiro. Era também uma punição para os egípcios por não terem defendido conforme o acordo que eles tinham de proteção mútua com o povo de Israel e o reino de Judá. Eles não fizeram isso, então era uma punição para eles. Mas no final da Haftará fala, e também o povo de Israel vai acreditar em você. Ou seja, ao mesmo tempo que tudo no mundo é providência divina e cada um está recebendo aquilo que precisa, mas também os judeus que vão assistir tudo isso, que na verdade seria uma guerra mundial, as grandes superpotências mundiais que era a Babilônia e o Egito estão entrando em guerra aqui, tudo isso é porque para que alguns judeus que ainda duvidavam de Yehezkel possam também acreditar em Yehezkel. Yehezkel já era um profeta famoso no povo de Israel, já tinha muitas profecias, já tinha vários anos que ele estava profetizando, mas ainda tinha alguns judeus que estavam meio balançando. Então quando eles escutarem a profecia de Yehezkel, que o Egito, que era uma superpotência que ninguém acreditaria, vai cair nas mãos do Nebuchadrezzar e da Babilônia e vai ser completamente destruído, eles verem essa profecia se concretizar, aqueles que ainda duvidavam de Yehezkel vão acreditar. Então, ou seja, tudo que acontece no mundo, às vezes Deus está fazendo eventos grandiosos, mas quando nós enxergamos tudo aquilo, tem que saber que isso também tem um ensinamento em particular para cada um e um de nós. Isso é por um amor gigante de Deus. E aqui tem um ensinamento que eu gosto, que eu já falei isso ano passado, mas vale a pena repetir, que dessa história toda das pragas do Egito, eu acho que é um dos ensinamentos que, assim, pelo menos pessoalmente, mais profundamente me tocou. Quando a gente vê toda a história do Moshe Rabbeinu indo falar com o faraó, ele conta uma história muito interessante. Toda vez, ele está indo para o faraó e está pedindo o quê? Derech Shloshet Yamim Nelech. Vamos ir num caminho de 3 dias. E vamos Nizbechal Hashem Elokeinu. Vamos fazer sacrifício para Deus. Em nenhum momento, durante todo esse ano que ele está conversando com o faraó, desde a primeira praga até a última, em nenhum momento, Moshe Rabbeinu, ele conta a história completa para o faraó, falando qual que é a verdade, que a gente está saindo para sempre. Estamos saindo para não voltar nunca mais no Egito. O que ele fala? Estamos saindo para fazer festa no deserto. Essa é a história que ele conta para o faraó. Estamos saindo para um festival em 3 dias. E toda vez, você vê que o faraó, no meio, ele, quando a dor, né, aperta no calo dele, ele quase se rende, ele fala, tudo bem, pode ir, mas vai só os homens. Se afinal é uma festa que vocês vão fazer, um festival lá no negócio, vai só os homens. Depois ele fala, não, vai os homens e a mulher, mas as crianças ficam. Não leva todos os animais. E aí ele começa a negociar quem vai para a festa no deserto. Porque é isso que está se tratando aqui na conversa dele. Conversa que Moshe Rabbeinu nunca pediu, estamos indo embora para Israel. Tchau. Ele nunca falou isso. Ele falou, estamos indo para uma festa que é 3 dias de caminho daqui. E a pergunta é, por que Moshe Rabbeinu parece estar faltando com a verdade? Não está faltando, sabe? Ele estava com medo do faraó. Se ele tivesse com medo, ele não estaria pedindo nada. Não estaria brigando com ele. E se você acha que o faraó não vai deixar, no final, você vê que com Makad Bechorot, quando morreram os primogênitos, ele levantou a bandeira branca e aceitou qualquer coisa, qualquer condição. Vai você, vai filhos, vai criança, vai animal, vai todo mundo. Até eu vou te dar animais para você sacrificar. Ele aceitou qualquer condição, porque ele estava rendido.
Se ele estava rendido, ele ia aceitar também e falar, estamos indo embora para nunca mais voltar. E é interessante que até o último instante o faraó achava que eles iam voltar. Prova disso é que na próxima Parashá Beshalach, o que acontece? Quando o povo judeu não volta, ele mandou espiões junto para ver se eles iam voltar. Quando eles não voltam, ele fala, eles me enganaram, não voltaram. E aí que ele sai correndo atrás, porque realmente ele achou que eles iam voltar. Então por que o Moshe Rabbeinu não falou a verdade na cara, logo de cara? Se com o Makad Bechorot, Deus vai mandar quem manda é Deus, e ele vai levantar a bandeira branca, fala, desde o começo, estamos saindo para nunca mais voltar. Porque é difícil aceitar Moshe Rabbeinu falando só meia verdade. Então a primeira resposta, acho que as duas são bonitas. A primeira resposta é que se a gente saísse com o visto e o carimbo do passaporte de Faraó, o Faraó falou, eu deixei, eu carimbei, eu falei, podem ir para Israel. Até hoje, por que a gente estaria aqui? Afinal, porque a gente tem o carimbo e o visto, permissão do Faraó. A gente tem que saber desde o princípio uma lição, que nós não pertencemos ao Faraó. Precisamos pedir permissão do Faraó para sair do Egito? Ele manda na gente? Ele é dono do nosso corpo e nossas vidas? Não é. Nós não somos escravos dele. Então, a gente nunca precisava pedir permissão para ele. Então, ele deu permissão para 3 dias e a gente está aqui até hoje. Por quê? Porque ele não manda na gente. Essa é a primeira lição. Então, a gente está saindo propositalmente, como se fala, bedavke, sem a permissão dele. Para mostrar que não é ele que manda. Mas o quê? Por outro lado, mas então por que toda essa discussão? Para ele entender, para ele aprender? Então tem uma explicação muito bonita. O faraó, mesmo o faraó estava sendo julgado nesse momento. Cada praga e praga era um julgamento no faraó e no Egito. E Deus, ele não julga ninguém a não ser de acordo com a sua capacidade. Deus não testa ninguém e não coloca nenhum obstáculo, nenhum teste diante de qualquer pessoa que não seja de acordo com a sua capacidade de vencer. Então olha que coisa interessante. Se Moshe Rabbeinu falasse desde o princípio, Faraó, você tem todo aqui um povo, são seus escravos, toda a sua força de trabalho, eles vão embora para sempre. Isso não era passível de ser aceito naturalmente pelo faraó. Na sua cabeça, perder toda a força de trabalho para sempre, não tem conversa. Agora, falar para o faraó, essa força de trabalho, vocês também fazem festas religiosas. Eles vão sair daqui para um festival religioso 3 dias e vão voltar. Aqui tinha conversa. Aqui, se o faraó reconhecesse que Deus existe, ele poderia, teoricamente, era capaz, naturalmente, dele aceitar essa condição. Ele aceitar, tá bom, fazer um feriado de 3 dias, todo mundo aqui vai reconhecer que existe Deus, Ele que manda no mundo, e vamos mandar sacrifício para Deus. Isso era possível, naturalmente, o faraó aceitar. Ele não aceitou. Ele mesmo, no começo, estava sendo duro e teimoso para não aceitar. Mas então, o que Deus estava julgando era Faraó de acordo com a sua capacidade. Então aqui tem um tremendo ensinamento. Durante todo esse ano, Deus está dando devagarzinho, testando o Faraó, mas sempre num ponto que ele conseguiria superar. Ele não quis superar e não tentou e fez força ao contrário. Mas para a gente saber, e aqui tem um ensinamento até hoje, para cada um de nós, número 1, nós servimos apenas a Deus. Ninguém manda na gente, nenhum ser humano é nosso dono, a não ser Deus. Deus não é ser humano, mas nós servimos a Deus e não fora, não precisamos da permissão dele. E segundo ensinamento, cada um é colocado em testes e é julgado de acordo com a sua capacidade. Então Moshe Rabbeinu tinha que falar só meia verdade para o faraó, porque só isso que ele poderia aceitar, só isso ele seria capaz de aceitar. Aí o mesmo de hoje. Escolha. Dia 2 de Shvat, o Rebbe Rashab Siper Adrush Vaero Shmi Hashem, ele falou um mamar, né, Amidaber Binan que lo idach menonidach, que fala do assunto que ninguém vai ficar para trás, né, que está no Torah Or, isso está impresso no livro Torah Or, e esse mamar tão famoso que ele falou da Parashat Vaera, Kanal Hashem der Frumer Voero, ficou conhecido como
o Vairach Hassídico, religioso, assim, né? Esse mamar, o Rebbe só fala do mamar que quem falou esse mamar foi o Alter Rebbe, né? Por isso está no livro Torah Or. E o Alter Rebbe, ele repetiu esse mamar uma vez pelo menos a cada 3 anos. E cada vez que ele repetia esse mamar, né? Ele fala praticamente na mesma linguagem. O Tzemach Tzedek, né, do Alter Rebbe, que colocou explicações, né, sobre o livro Torah do Alter Rebbe, ele falou, apesar que ele falava praticamente ipsis literis, aquilo que ele repetiu 3 anos antes, o Tzemach Tzedek era o neto, que era Roser também, ele escutava e anotava e repetia tudo que o Alter Rebbe falava que cada vez que ele falava o mamar, tinha uma luz nova. Vigivaba, e falou que o pai, aqui quem está falando aqui no caso o Rebbe anterior falando sobre o seu pai, ele falou o seguinte: a luz, chove o tomed. A luz na verdade ela é sempre igual. Mas o que está querendo dizer? A fonte da luz, o bechol pam kedover chodesh. A fonte da luz, ela é cada vez como se fosse algo novo. Para entender essa frase do Rebbe Rashab que o Rebbe anterior falou aqui, precisamos de Silfa Brenha. Vou perguntar para o Rabi chamar aqui o que significa isso.